E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Não sei se a gente começou aqui com palavrão da Malu, né? Antes de transmitir. Só pra não? vocês, né, já irem entrando assim. E o Moro. Mas, por exemplo, Ciro e o Dória. O Ciro, você até falou, ele tende a ser a segunda opção de voto da esquerda, ou a primeira opção para alguns, mas que migra para o Lula num segundo turno. E o Dória, onde é que ele fica nessa história? O Dória, essa é a boa pergunta. O Dória hoje está num momento muito difícil que ele vai ter que achar isso. Porque quando ele comprou uma briga frontal com o presidente Bolsonaro, ele hoje é tão rejeitado pelo eleitor do Bolsonaro quanto pelo eleitor do Lula. E vamos lembrar do ele Bolsodória, semana né? Na eleição Esse passada. é o problema do Dória. Quer dizer, ele vai ter que achar um meio termo de comunicação de como ele vai se comunicar, principalmente com o eleitor do Bolsonaro. Esse é o grande, porque do PT eu acho muito difícil o voto petista mudar para ele. Ele teria que tentar esse voto, o segundo voto do Bolsonaro, caso o Bolsonaro venha a diminuir. Mas hoje, muito pouco provável que isso venha acontecer. O Ciro tem que apostar na queda do Lula, que a narrativa possa voltar e que o Lula possa cair para que ele possa subir. E Simone Tebet acho muito difícil, o Rodrigo Pacheco muito difícil, o Eduardo Leite, que estão tentando colocar de volta, também muito difícil a situação, certo? Então, existe a possibilidade também deles se unirem no final. Acho pouco provável esse troço de terceira via, vamos nos unir, muito difícil. Muita história, que todos se reúnem desde que seja eu. A gente se reúne aqui para fazer quem é que vai. Se for eu, tudo bem. Se for você, tudo bem. Se for ela vem na tentativa. Mas a partir do momento que não tem esse acordo, muito difícil. Uma outra coisa das pesquisas que eu acho importante que o Alexandre tocou, eu acredito que essa eleição nós vamos ter 3 pautas muito importantes que vão pautar as eleições no Brasil. Covid, vacina, com certeza, isso para cima do Bolsonaro. Economia, vai pegar muito. E a terceira pauta, que vai voltar em algum momento muito forte, é a pauta dos costumes. Aonde você vê o Lula hoje muito forte, 16 a 24 anos, que é praticamente o cara que não viu o Lula ser presidente, é o percentual que mais vota nele. É curioso isso, Curioso. Né? É o cara que não viu, certo? Já faz um bom tempo. É o cara que mais vota nele. E o que chama atenção? O público evangélico cresceu muito. Então a tendência da pauta dos costumes vai ser muito difícil para os candidatos. Muito difícil. O que eles vão falar? Quando perguntarem de aborto, que ele tocou no assunto, liberação de maconha, armas. Quer dizer, isso vai pegar na eleição. Vai ser um assunto muito bem discutido e que eles terão que ter estratégias muito boas para da noite para o dia não perder muito, ou para um lado para o outro. Principalmente entre os jovens, na pauta dos costumes. Qual vai ser a pauta? Porque a partir do momento que você possa ter uma pauta em cima disso, pode ser que o eleitorado mais idoso você perca na outra ponta. Então vai ser um conflito. E a tendência é que essa pauta venha forte também. Como é que estão os números das últimas pesquisas? Você tem como dar uma pincelada para a gente? Hoje, na verdade, assim, pelos números que a gente tem, que eu acredito, você pega o Lula de 40 a 44. Nossa, tudo isso mesmo? 40 a 44. Nossa. Você pega o Bolsonaro... Não foi uma pesquisa feita na CUT, isso não? Não? Poxa, assim, chocante, de 40 a 44, você pega o Bolsonaro, te diria aí de 30 a 26, se ele tem. Nossa, está muito nos dois mesmo. O Moro, te diria de 7 a 10, Dória 2, 3, Ciro 5 a 7, é isso. Esse é o quadro hoje. Só que, o que acontece? A eleição ela vai começar, o jogo vai começar. Se você pega uma diferença de 10, 12 pontos entre Lula e Bolsonaro, não é muita coisa. Se você dizer assim, eu não diria o Bolsonaro já perdeu, o Lula já ganhou. Está muito longe. Muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas vão acontecer durante o processo. E o Lula também, ele vai ter que pôr a cara. Ele está numa situação muito boa que hoje ele não precisa vir aqui. Um exemplo. Ele pode... dizer... Está convidado, inclusive. Isso, um exemplo. Mas ele se dá o direito de falar menos, porque ele está pontuando. Sim. A partir do momento que ele passa a ser mais atacado, que em algum momento o Lula permanecendo na frente, a tendência é que os 3, 4 lá de baixo mirem ele. Deixe de mirar um pouco o Bolsonaro para mirar o Lula. Aí ele vai ter que começar a falar mais. Certo? Ele vai ter que se expor mais. Certo? E principalmente, qual vai ser a posição, como o eleitor vai ver o debate, as entrevistas, os ataques entre Moro e Lula. Eu acho que a gente não tem a resposta ainda. A população ficará com pena do Moro?
ou culpará o Moro? A população vai culpar o Lula ou vai absolver o Lula de novo? Então, quer dizer, essa é uma resposta que ninguém tem. Isso a gente vai ver nas entrevistas, nos debates, o que cada um vai falar. Então, Eu tenho vamos bastante aguardar. medo do Lula, porque ele vira o jogo, né? Só numa oratória. Ele mas tem uma oratória muito Bizarro. boa. Agora, isso em ambientes positivos. Por exemplo, Exatamente. ele foi lá no Podpah fazer o discurso dele e ele basicamente repetiu, totalmente livre, sem nenhum tipo de contestação, o papinho, né? Sim. O papinho. Que é a história que ele até acredita. Poxa, eu Lula, acredito. vem aí pra gente dar uma contestada em você, Uma né? cutucada. Não sei, eu vou deixar o Bruno, eu vou Até, ficar só assim. já adiantando aqui, eu falei outro dia no aniversário do podcast que esse ano eu queria trazer os presidenciáveis para cá. E já temos um primeiro que topou. O Dória vai vir aqui no Legal. podcast. Então vamos aí falar com o Dória, estamos tentando contato com os outros também, para que vocês possam, né, dentro aqui do podcast, com os questionamentos que a gente vai fazer, decidir melhor em quem vai votar. Agora tem dois Eu pontos cortei que... ele, amor, deixa ele Ah, falar. sim, por favor, porque complete, isso Alexandre. liga um pouco com a pergunta do Bruno do início, né? O que está na cabeça deles? Obviamente que a resposta é não ter a menor ideia, mas a gente só pode elocubrar, e pelos discursos que o Lula tem trazido, ele vai repetir a narrativa que o PT já construiu, que já está reproduzindo, e eles são muito bons nisso, né? Construir uma narrativa simples, clara, com uma historinha de redenção, e que eu não tenho dúvida que ele realmente acredita nisso, que ele está vivendo isso. Quer dizer, o Brasil, um país eternamente injusto, de conflito de classes, e de repente vem finalmente um homem do povo, do interior do Pernambuco, um operário que vira presidente, e aí a vida das pessoas fica feliz, e aí não tem mais fome, não tem mais desemprego, ninguém mais sofre no Brasil, é uma maravilha, melhor presidente da história, Lula, até que as elites malvadas, as elites invejosas, que na verdade no fundo não gostam de ver pobre andando de avião, as elites que nunca se conformaram e tem um cara do povo, elas vão lá e derrubam injustamente esse presidente eleito, e aí ele é preso, injustiçado, e como toda história de redenção tem que terminar com a apoteose dele, o ápice, que é ele Jornada do retornando. herói purinha. A pura jornada do herói, e não tenho dúvida que está na cabeça dele, e essa máquina política já está repetindo isso ad náusea. Por enquanto, onde eles vão num podcast de pessoas que talvez não querem confrontar ou não têm os fatos, ele vai lá e fala sozinho. Agora, quando você começa a colocar, opa, tá vendo essa Dilma aqui, que vocês sumiam, né? Você lembra quem é essa mulher aqui? Maior exército de desempregados da história do Brasil, maior inflação dos últimos 20 anos, corrupção e veio aqui. da sua saia, olha que coisa. Aí a gente... Então você começa a cutucar e isso vai machucar um pouco essa narrativa. Vou fazer que nem o 984. Dilma? Quem é Dilma? foi vaporizada da história do PT, Sumiu. né? Mas, na hora que você falou o que passa na cabeça deles, o que vem na minha cabeça é uma frase do Thomas Sowell, que é um economista americano, que ele fala que a prioridade número 1 de um político é a eleição, a número 2 é a reeleição, e a número 3, seja lá qual for, vem muito muito abaixo atrás. das outras duas. Mas quando você começou a falar da questão do Lula, Murilo, me veio aqui na cabeça duas coisas. A primeira é essa aproximação com Alckmin, se você acha que isso vai decolar ou não. E a outra é que até agora ele é um pré-candidato, ele não é candidato ainda. E na Argentina a gente viu uma estratégia que a esquerda adotou e deu certo. Que você tinha Kirchner com muito protagonismo político, mas era relativamente fácil bater nela no debate. Então ela não veio como a principal, ela veio como vice do Alberto Fernandes. E conseguiu ser eleito. Você não acha que isso pode acontecer aqui? Talvez um Haddad de novo e o Lula como vice? Porque Nossa. aí num debate eu enxergo o seguinte, o Moro batendo no Lula e o Haddad falando, ué, mas Haddad eu não tem a ficha tenho limpa, ele Não tem corrupção. nada a ver problema. com isso. Exatamente, Tipo isso. não seria Olha, inteligente? Assim, até o começo do ano, eu acreditava muito nisso. Até pregava que tinha muita chance de acontecer isso. Agora, com a postura do Lula, com essa aproximação do Alckmin e a própria postura do Lula em colocar o Haddad de governador em São Paulo, eu mudei um pouco. Eu acho que agora vai ficar um pouco difícil o Lula mudar. Mas, aproveitando o gancho, com certeza, a entrada do Haddad no pleito deixaria a eleição mais leve, certo? E acabaria o assunto corrupção. Diminuiria muito o assunto corrupção, principalmente o discurso do Moro. Eu acho que se o Lula cair, aí fica muito difícil para o Sérgio Moro. Sabe? Porque ele vai debater o que com o Haddad? Mas Ele vai vocês ficar acham falando. que é possível o Lula não vir? Não, eu acho hoje muito Muito pouco difícil. provável. É, Hoje eu muito acho pouco que provável. Ele já está articulando Isso, forte nos eu acho muito bastidores. pouco O provável. Haddad, Hoje eu não acredito governo de mais. São Paulo. Isso. O Haddad está super bem, né, nas pré-pesquisas aí para São Paulo. Agora, e outro aspecto, você falou do Alckmin vice. O Alckmin vice, ao nosso ver, eleitoralmente soma pouco. Mas dá um recado principalmente ao mercado, dá um recado aos empresários, ao agro, certo? Ele abre um canal de comunicação. A verdade é que o Lula é bom nessa articulação. Isso, ele abre um canal. Socialista.
Bota aí, hashtag boludinho socialista. Por favor, continue, Murilo. Quer dizer, ele abre um canal muito mais, eu acho que ao mercado e aos empresários do que propriamente pensando na eleição. Isso eu acho que é uma tacada boa para ele nesse sentido. Agora, eleitoralmente, não pesa muito, não. E o Dória não fica, perdão da palavra, puto com isso? Olha, eu acho que não puto, eu acho que fica constrangido. Eu acho que do fato de colocar o Alckmin de vice, pode fazer a gente ver o que a gente não viu ainda, que são os dois se pegando. A gente viu os dois se provocando, mas jamais se viu um confronto entre os dois. Sim. Agora, eu acho que se isso se confirmar, tende a fazer um conflito aí. Um conflito entre o Dória e o próprio Geraldo Alckmin. Eu acho que vai ser, assim, um peso. Tudo tem a ver também com a eleição de São Paulo. Eu acho que o Lula, ao fato de colocar o Alckmin de vice, ele fortalece um pouco o Haddad, que com certeza ele está colocando o Geraldo Alckmin na campanha do Fernando Haddad, né? Certo? Isso tem um peso na eleição de São Paulo Que também. tira o Alckmin como um candidato, como um rival potencial para o Que Haddad. hoje ele, É hoje verdade, lidera né? as pesquisas em São Paulo, por sinal. Então, veja bem, a gente está num cenário onde, além do Lula ser o favorito nas pesquisas hoje para levar a presidência, em São Paulo, o Haddad ele é um dos mais fortes para levar o governo de São Paulo. Exatamente. Então pode ser um PT retornando com força total? Mais força ainda, né? Uma coisa que também poucos falam, durante os 16 anos, 14, 15 anos que o PT governou, certo? Sempre teve o contraponto de São Paulo, que era governado pela verdade. oposição, pelo PSDB. Então, esse ano corre-se o risco do Lula ganhar nacionalmente e o PT ganhar São Paulo. Jesus. Aí a máquina petista vai ficar com a caneta desse tamanho. Hashtag boludinha bolsominion agora, porque ela mostra uma certa aversão à ideia do Eu tô PT meio ganhar. bipolar Você tá meio hoje. bipolar, né? Tô meio Tá meio bipolar. Não, mas alguém...